aí, camaradas, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é Manu e esse é o Anima Games. O último episódio de Digital Circus dividiu opiniões. E hoje eu vim aqui fazer um resumo e criticar ele. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Manu da edição, já que não tem vinheta, inventa uma e roda aí. A primeira coisa que acontece no episódio é a mesma introdução do primeiro episódio, só que sem o Kane, com a Pamela no lugar do Kaufman, e a parte do dia após dia, após dia, após... fica se repetindo. A cena a seguir é uma continuação direta do último episódio. O Jax fica puto com o Kingo porque ele matou o Kane, mas todo mundo fica do lado do Kingo. Ele fala sobre uma pasta de scans cerebrais daquele computador e que Scratch, aquele cachorro que abstraiu, teria conseguido usar eles. Traduzindo, eles são cópias de cérebros de pessoas reais com vidas reais. Ou seja, o linkzinho estava certo desde o início. Todos se separam e a Pomni vai atrás do Kingo para reconstruir o chão do circo. Ele diz que ela levou pouco tempo para se adaptar ao circo e caramba, é verdade. Então, mais um déjà vu. Assim como na mansão Mildenhall, ele diz que a Pomni é muito corajosa. Meu Deus, que nostalgia! Então, eles reconstroem o circo e começam a tocar uma música linda. O Jax, que não ajudou ninguém, se aproxima da Pomni, mas desiste de falar algo e vai embora. Em seguida, ela diz que gostaria de ter insistido mais e aparece uma abstração correndo. Era o Jax. No começo, eu achei que os outros tinham saído do porão, mas não. 5 segundos de silêncio. A Agatha conta que eles já foram amigos. Quando perderam a amiga, ele fez ela prometer que nunca mais falaria nada sobre ela. E aí veio o questionamento. E se eu não tivesse concordado? Não importa mais. Então a Pomni agradeceu por ela ter sido uma amiga tão boa quando chegou lá. Ela saca uma arma e vai atrás do Jax abstraído, não pra atirar nele, mas pra atirar nas luzes do corredor. Porque, como o Kingo já nos ensinou, o escuro acalma as abstrações. Ela entra na mente do Jax e fica no efeito da erva. Eu tenho medo do que a Works usou de inspiração pra isso. Lá na mente dele, a Pomni entra numa porta. Cada porta é um universo. Nesse, a Agatha abstraiu e ela tenta falar que ele pode contar com ela. Mas esse psicopata começa a enforcar a coitada e ela foge. Na próxima porta, Zubul abstraiu e Jax está vestido de maid durante os preparativos do funeral. Gangle diz que ele fez isso só pra zoar e falam, eu te odeio. Depois, acontece uma cena tão nojenta que eu não quero nem comentar sobre. Na porta onde a Gangle morreu, Zubul fica com ele e temos uma confirmação do chip. E uma referência de desenhos oitentistas genéricos. Na próxima porta, há 3 Jacks numa sala. Um toca piano, os outros é o que já conhecemos, o último é o de maid. Os 3 Jacks na mesa parecem fingir ser algo que não são. Realidade é coisa de gay, disse Jax em 2026. Essa frase e essa cena dariam um vídeo todo sobre misoginia ou machismo, trans e homofobia. Jax é o exemplo perfeito. Jax da mesa somem um por um e o do piano, antes de sumir, dá uma chave pra Pomni. Assim, ela abre a última porta. Temos algumas visões do Jax da vida real, mas nada que vale a pena comentar. Ele chegou no circo desesperado e as próximas cenas são ele se aproximando da Ribbit e do Kaufman. Ele e ela começam a conversar sobre seus arrependimentos no quarto dela. E, meu Deus, que cena linda! A animação é perfeita, a iluminação é perfeita, meu Deus! Ribbit cortou o vínculo com os pais quando saiu de casa porque eles eram muito religiosos. Ela se arrependeu e não pode voltar atrás porque agora tá presa no circo. Esse negócio de ter pais religiosos também daria um baita vídeo. Viu como Digital Circus traz reflexões? O Jax conta que era um morador de rua e senta que lá vem a história.
Os pais dele se divorciaram quando tinham uns 15 anos e o pai era ausente. Ou seja, ele viveu a vida de um brasileiro médio. Então o pai abandonou ele e a mãe e ela mudou. Pega essa reflexão. Quando eu demonstrava fraqueza, eu era menos homem do que ele. E quando eu estourava, eu era tão mal quanto ele. Aquilo era confuso. Era como se ela sentisse saudade, mas ao mesmo tempo tivesse ódio dele. Então ele contou algo pessoal pra ela e ela xingou ele. Acho que todos já sabemos mais ou menos o que ele contou. No fim, ela o abraçou. Ele ficou puto, empurrou ela e ela caiu no chão e não levantou. Ele não sabe o que aconteceu depois e fugiu de casa. Essa história dá mais um videozão. Antes de ir embora, Ribbit diz que o seu segredo tá seguro comigo. Então ela coloca um laço nele. Acho que ficou mais óbvio ainda. O Kaufman aperta a campainha do quarto da Ribbit e o Jax joga o laço no chão por desespero, mas o Kaufman foi embora. Ele diz que se a Ribbit contar o seu segredo pra alguém, eles nunca mais vão se falar. Tipo, a conversa tava de boa, não tinha necessidade pra ameaçar ela pra não contar o segredo, gente. Vocês são amigos, o que é isso? Quando eles se reencontram no outro dia, o Jax diz que foi tudo mentira. Desde então, eles nunca mais falaram direito. Em uma aventura da neve, Ribbit pede pra conversar, mas eles brigam feio. Ela promete deixá-lo em paz. Depois, o Jax diz ao Kaufman: se ela falar alguma coisa de mim, saiba que não é verdade. Depois desse dia, a Ribbit não é mais vista. E dando o que deu. Quando a Gangle chega no circo, o Jax sugere esse nome porque é ridículo que nem ela. E ele passa a ser um c**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 ̈ Tem outra cena que pra mim foi muito pesada. Ele se olhando no espelho e falando, vai chorar? Ele e a Pomni se encontram no meio do escuro e conversam enquanto a tela passa algumas imagens que umas imagens, não sei, algumas da vida real do Jax, umas imagens meio estranhas. Ele pede pra ela desistir de tentar trazê-lo de volta, mas ela não desiste. Aí começa a passar uma montagem com cenas de outros episódios e com a música Isn't She Lovely? Uma música linda. Pomni é puxada pra longe da abstração e ela é colocada em uma espécie de cabana. Quando ela tocou na abstração, fica meio bugada. Enquanto a nossa turma fica conversando, alguém tá observando de longe, o Kane. Na próxima cena, ele vai pro Void e fica frustrado porque, mataram ele. Ele começou a pensar e olhar pras luzes do Void. A cena fica alternando entre ele e a Ia Vermelha do episódio 8. Ele corre em direção a uma porta e começa a fazer uma escadinha de formas até lá, com algumas falhando no começo. Ele dá de cara com uma parede invisível, mas consegue quebrar ela em cenas fantásticas. A bolinha vermelha ganha braços e depois uma cabeça e pernas. Ele fica na frente da porta e vê umas esferas de raios, que são aqueles cães cerebrais, que o Kinko falou sobre no começo do episódio. Ele pega uma com o nome de Mike Dobby e coloca em uma forma meio torta, que depois se torna o corpo do Scratch, que em seguida entra no circo. Quando Kane entra na porta, vê uma barra de pesquisa. Puxa os nomes e bota eles na barra de pesquisa. Esses nomes são os nomes da galera. Dando um Google, ele aprende sobre os caras, acha rede social, foto com a família, etc. Ainda no Void, ele começa a refletir de novo. Como toda reflexão até agora, renderia um vídeo inteiro sobre. Enquanto a versão normal do Kane reconhece os erros cometidos, outra com olhos azuis e vermelhos bota culpa nos humanos. Ele tira da mente dele a Ia Azul e em uma cena linda e dramática manda ela pro além. Quando volta pra perto do circo, ele é recebido pela Lua, que escuta os questionamentos dele e falam, eu te amo. Quando chega no circo, o Kane continua observando de longe, mas cura Pomni. Quando ele chega perto, com toda razão, todos ficam assustados. Ele se desculpa e diz que aprendeu sobre eles e quer dar o controle do circo pros humanos. Que pedido de desculpa, viu? Eu não espero seu perdão, mas torço para que aceitem minha oferta. Pouco depois disso, ele chama todos pro palco e passa o vídeo.
Esse vídeo fala que você tem que deixar um like no vídeo e comentar pelo menos 3 vezes. Brincadeira, mas faz, vai. Isso ajuda o vídeo a ser recomendado pra mais gente. O que realmente tá no vídeo é um pouco da vida de cada um dos mundos reais. Resumo rápido. Pomni Abigail, contadora e youtuber que explora casas abandonadas com os amigos, tipo o Lucas Neto. Agatha Suzy, saiu da cidade de Natal, não tem mais contato com a mãe, tem uma carreira de sucesso e amigos. Gangle Zoe, sofreu um acidente ou algo do tipo, mas se recuperou bem. É designer e tá fazendo uma webcomic que é publicada na internet. Zubul Riley, abriu um bar onde as pessoas podem ser elas mesmas. Kingo Grant, programador, pai de 2 filhas e é casado com a Queenie. Jax, em memória ao morto. Miroy, saiu da situação de rua, conseguiu um emprego e tá morando com um amigo, meio emo. O mais legal é que eles são amigos na vida real e vão no barzinho de Riley. E claro, rola um momento sapatonas com a Agatha assistindo, como sempre. O Kane deixa os mundos das aventuras abertos para os humanos, para que possam fazer o que quiserem, quando quiserem. A Pomni prefere continuar sendo chamada de Pomni, já que a Abby tá lá fora, vivendo a melhor vida possível, segundo ela. Depois disso, é mostrada um pouco da vida deles enquanto uma música com a melodia de Not Alone e Your New Home toca. Eles fazem um mural em homenagem aos abstraídos, jogam um jogo de tabuleiro, a Gangle mostra uns desenhos pro Kane, ele, a Pomni e a Agatha jogam softball, a Pomni e o Kingo vão a um aquário, onde as abstrações ficam, Zubul abre um bar, dessa vez o circo. O episódio termina do melhor jeito possível, que me fez chorar. Todos comendo juntos em uma mesinha e depois o mesmo zoom out do fim do primeiro episódio com a mesma melodia. E a Pomni dá um tchauzinho pra tela. Os créditos, além de mostrarem seu dia a dia, até o Natal em animação 2D, confirmam o nosso chip de novo, do jeito mais criativo possível, mas eu me recuso a descrever aqui. A última cena tem os nossos humanos juntos no ponto de ônibus. Maravilhoso. Agora, a minha opinião. Tem muita gente na internet que odiou esse final. A verdade é que eles queriam um final perfeito, não um final bom como a gente teve. Claro que o episódio falhou em alguns pontos, mas as pessoas estão sendo muito duras ao criticar. Eu acho que com o rumo que a série tomou do episódio 7 pra frente, esse foi o melhor final possível. Eu chorei incontáveis vezes enquanto assistia a estreia. Tanto por causa do que estava acontecendo e da nostalgia, quanto por saber que a série acabou. Gosto que revelaram mais o lado humano dos personagens, tanto dos humanos quanto dos clones, ou mesmo do Kane. Sinto que o fandom viu o Jax como um santo, sendo que ele não é. Esse episódio mostrou que ele é, na verdade, um cuzão mesmo. Como eu sou uma grande fã de Gangle e Zubul, ou pros mais íntimos, Google, o episódio foi perfeito só por isso. Acho que poderiam focar um pouco menos no Jax e dar mais tempo de tela pros outros abstraídos, como a Queenie, mas principalmente o Kaufmo. Ele vem sendo citado desde o primeiro episódio e agora mal aparece. Fora que esse foco excessivo no Jax ficou meio arrastado a um certo ponto. O Kane teve o tempo de tela necessário, nem muito nem pouco, mas confesso que eu senti falta do sol. A pergunta que fica é, e a bolha? Ela morreu? Ela não apareceu nesse episódio. Enfim, foi um bom final. A nossa análise termina aqui. E como em todo final de vídeo, eu gostaria de bater um papo com vocês agora. Há alguns meses, a nova série da Glitch, Gameverse, lançou. Eu ainda não assisti dublado em português, só assisti uma vez na estreia em inglês. Então, comenta aí se você quer uma análise, um resumo, uma crítica. A Gameverse foi uma série muito, muito, muito boa mesmo. E comenta aí o que você achou também, comenta o que você achou do episódio de Digital Circus. No próximo mês eu vou me dar umas férias. Pode parecer um gesto de hipocrisia típico de uma comunista, desfrutar de um luxo que boa parte da classe trabalhadora não tem, mas eu quero que saibam que o meu tempo livre vai ser investido no canal e em muita leitura, já que daqui pra frente vamos ter uns vídeos sobre história e eu tenho que estudar muito antes de falar qualquer coisa. Ou seja, um mês de alegria pra mim e um de tristeza pra vocês. Vou conversando com vocês na comunidade do canal. E de novo, não esqueça de comentar aí. Ajuda demais. Claro, se inscreve no canal.
também passando o vídeo que a Dayaninha fez sobre, que tá maravilhoso. E sim, eu me rendi a alguns vícios burgueses, como acompanhar a Copa do Mundo. E se você tem interesse, vai no meu último vídeo. Eu ainda tô lendo o Diário de Anne Frank e O Sentido da Liberdade, junto com K-Pop Academy 1 e Diário de uma Garota Nada Popular. É muito livro e eu tô amando todos. É isso, e tchau, até daqui a algumas semanas.